Oi, gente, tudo bom? Voltei porque são 11h40 da noite de um sábado. Por que não gravar um vídeo falando sobre livros, né? Tô aqui sentada na cama porque eu pensei, vou me arrumar, vou botar um cenário. Mas aí quando a gente começa, a gente fica com preguiça. E eu falei, melhor eu vir aqui sentada na minha cama mesmo e ter um tete a tete aqui, ter um bate-papo bem direto assim, do que se eu ficar pensando em me arrumar muito, não vou fazer. Então eu prefiro vir aqui mais despojada do que não vir, né? Bom, nesse tempo que eu fiquei fora, eu li até que bastante coisa. Eu li uns 4, 5 livros. Mas hoje eu vou trazer Persépolis, da Marjane Satrapi. É uma HQ, né? É uma história em quadrinhos. E é bem bonita as ilustrações. E é meio que uma história autobiográfica, sabe? Foi a Marjane que escreveu e ela contando da vida dela mesmo. Então já tem uma coisa interessante pra trama, né? Porque eu tô cada vez mais tentando explorar, né, novos tipos de leitura. Pra mim, eu não sou muito de ler quadrinhos. Era quando eu era muito criança, mas tô querendo explorar esse mundo dos quadrinhos mais, né? E também das biografias, uma história um pouco biográfica, um pouco fictícia, mas mesmo assim a história de vida de alguém. Então consegui explorar dois nichos que eu não tenho muito costume de ler em um só. E foi uma experiência bem bacana, assim. Vou começar falando um pouco da história e depois eu vou falar um pouco da experiência. A gente vai acompanhar a vida da Marjane, que é uma menina iraniana, né? Que tá vivendo num Irã com uma instabilidade política absurda, que desde pequena ela vive nesse contexto de guerra, né? Às vezes é uma ditadura militar, aí às vezes é uma ditadura popular, aí daqui a pouco é ditadura militar de novo, aí daqui a pouco é uma ditadura popular de novo. Então, ela sempre viveu nesse contexto de instabilidade política. Mas, ao mesmo tempo, os pais dela, além de serem bem liberais, assim, eles não faziam. Eles eram contra o uso da burca, por exemplo. Eles faziam diversas festas quando era proibido fazer festa. Eles também. O pai dela era engenheiro, né? Então eles tinham uma condição de vida muito boa. E então ela não sentiu tanto exatamente essa questão da ditadura. Eles participavam de protestos. Ela era um pouco alienada no início, né? Porque ela ia à escola e ouvia as outras coisas dos coleguinhas que falavam: tem que ter ditadura mesmo. E ela chegava em casa falando: tem que ter ditadura mesmo. Aí a mãe dela: você tá maluca? Os pais dela: você tá maluca? Porque eles eram extremamente liberais, eles lutavam bastante pelos direitos das pessoas. O pai dela chegou a ser preso por um dia só, e nem foi um dia inteiro, ele demorou a chegar em casa e eles começaram a ficar preocupados. E foi aí que eles começaram a sentir um pouco mais esse impacto da ditadura. E a Marjane, ela foi crescendo, até que quando ela completou uns 14, 15 anos, a situação realmente piorou muito. E os pais dela mandaram ela para viver em algum país da Europa. Eu acho que foi na Suécia ou na Noruega, foi um desses dois. E aí ela foi viver na Europa para fugir da ditadura, porque ela não podia mais ir à escola, ela não podia basicamente sair de casa, porque estava numa situação muito instável e eles não sabiam o que fazer. Então, ela foi para Suécia para tentar uma vida melhor. E assim, ela chegou lá muito desestabilizada, foi uma decisão um pouco rápida, assim, de uma hora para outra, que as coisas pioraram. E ela também não sabia falar a língua, não conhecia quase ninguém. Ela ficou primeiro com uma amiga da mãe dela, depois ela foi morar no internato e ela já tinha pego um pouco o espírito rebelde dos pais, né? Então, ela foi muito insatisfeita. Ela queria ter ficado no Irã. Então ela começou a sentir uma aflição absurda de ver o que estava acontecendo no país dela pelos jornais, não poder participar, não poder fazer a mudança, não poder ajudar. E aí ela foi começando a ficar deprimida, desesperada, e aí começou até a usar
drogas e ela se tornou traficante na escola porque ela queria se enturmar e ela queria sentir parte daquele grupo de alguma forma, de qualquer forma, mas mesmo assim ela ainda não se sentia totalmente pertencente. E a situação foi piorando, principalmente economicamente no país dela, né? Então os pais começaram a mandar menos dinheiro e ela não queria dar despesas para os pais porque ela pensava, pô, já tô fugindo da guerra, eles estão lá, não vou ficar criando despesa, né? Então, quando ela recebeu a notícia de que ela podia voltar pro Irã, né, anos depois, ela ficou, ela estava morando na rua pouco tempo antes de voltar pro Irã. Então, e ela tava com a saúde muito debilitada porque ela fumava muito, usava muita maconha, tava muito debilitada mesmo. E aí foi um sacode dela de que não, vou mudar minha vida. E aí ela voltou pro Irã, ela se tornou instrutora de dança, depois se tornou professora, eu acho. E aí nesse meio tempo ela conheceu o homem que seria seu marido, mas o casamento também não deu tão certo porque eles tinham planos diferentes. Ele tinha o plano de ficar no Irã pra sempre, e aí ela também chegou no Irã com a expectativa de que ia estar tudo do mesmo jeito, só que não tava. E aí o marido dela queria ficar no Irã pra sempre, e ela, não, eu não quero ficar, eu quero sair, eu não sou nem europeia, nem iraniana mais, e ela tava nesse limbo e entrou em depressão de novo, porque é uma questão muito pesada, né, essa de, eu era de uma nação, fui pra outra, voltei pra minha, mas a minha não é mais a minha que era minha quando eu saí. Então ela entrou em depressão de novo, mas aí ela se recuperou de novo e aplicou pra faculdade de desenho, de artes, né? E conseguiu entrar na faculdade de artes e se tornou isso aqui. Isso aqui é a obra da Marjane. Então é muito legal essa questão de que a gente vê ela entrando na faculdade de artes e a gente sabe que se tornou isso que isso aqui que tá na nossa mão. Isso aqui é fruto justamente desse projeto. E aí ela foi morar na França no final do livro. Dei um resumo geral da história e agora eu vou falar um pouquinho das minhas opiniões. Eu gostei muito desse livro porque ele me pegou um pouco de surpresa, né, nas reflexões dele. Porque quando a gente pensa em guerra, a gente já pensa automaticamente em morte, em explosão e abusos. E não foi exatamente a vivência da Marjane, né? Ela observava tudo isso, mas ela não foi vítima direta de nada disso. Mas ela não deixou de ser uma vítima da guerra, porque ela perdeu a vida dela, no sentido de que ela perdeu o shopping que ela ia, ela perdeu a praça que ela costumava ler, o shopping que ela ia com as amigas, como eu falei, a escola, teve que começar a usar burca de novo, e aí parou de usar burca, e começou a usar burca de novo. Então, ela perdeu a liberdade, ela perdeu a vida no sentido do cotidiano. E a gente pensa, isso não é nem um pouco pensando nas pessoas que perdem a vida, que perdem tudo, né, materiais, que perdem a saúde psicológica, né, mas, cara, deve ser uma dor que, ainda bem que eu nunca tive que viver, mas deve ser uma dor muito pesada, assim, você perder a sua vida, no sentido de que você tá vivo, mas você perdeu a sua vida. Você perder o direito de ir e vir, você perder o direito de estudar, de aprender, de viver. Então, assim, foi uma reflexão que eu nunca tinha tido em relação à guerra, né? Das vítimas indiretas, de certa forma, mas que também indiretas no sentido de que não é uma catástrofe tipo que a gente vê nos jornais. Mas essas vítimas indiretas também devem sofrer demais. E me tocou muito essa parte do livro. E a outra parte que mexeu muito comigo também foi a questão da relação com a nossa terra natal, né? A Marjane, como eu falei, ela entra em depressão quando ela chega na Europa. Ela sente muita falta do Irã e ela se sente um peixe fora d'água no meio dos europeus, porque ela não fala nem a língua quando ela chega lá. Então
ela fica totalmente perdida e sem não ter um lugar que você possa chamar de lar, sabe? E isso me pegou demais, porque eu imagino você ir e voltar para um lugar que você não sente que pertence a você, você sentir que o lugar que você pertence, o lugar que pertence a você, tá a milhares e milhares de quilômetros, além de ter uma guerra separando vocês. E eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muita vontade de sair do Brasil, né? Pensava que pra sempre eu era do tipo que se me desse uma malinha e me falasse pra ir pra qualquer lugar, eu tava aceitando pra sair daqui. Mas aí me fez pensar muito nessa questão de que eu nunca vou pertencer a outro lugar como eu pertenço ao Brasil, entendeu? Português é a minha língua, aqui é onde eu nasci, aqui é onde eu cresci, aqui é onde eu estabeleci meus relacionamentos. E não tem como eu simplesmente apagar isso. Porque eu não vou esquecer de onde eu vim e as pessoas do estrangeiro também não vão esquecer de onde eu vim. Elas nunca vão me aceitar como uma delas. E eu nunca vou ser uma delas, embora eu queira muito. E isso é algo, assim, muito impactante e que me fez valorizar muito mais o que eu tenho. Porque a gente só dá valor às coisas que a gente tem quando a gente perde. Então me fez valorizar muito mais a vista da praia que eu tenho quando eu pego o ônibus pra ir pra faculdade. Tipo, caramba, eu sou muito sortuda, assim, de poder estar vivendo aquilo, de poder estar vendo aquilo, vivenciando aquilo. Então me fez valorizar muito mais o que eu tenho e entender que tem coisas que eu quero que eu não tenho, mas que o que eu tenho já sou muito sortuda de ter, sabe? E muito eu imaginei que eu fosse ter essas reflexões só pensando no extremo da guerra, mas ver a vida da Marjane me fez valorizar muito mais o que eu tenho, as minhas vivências, a minha história, o meu país. E falando disso sem politicagem, mas realmente, assim, o sentimento de, poxa, eu pertenço aqui, aqui me pertence, e eu pertenço aqui. E essa é uma relação muito bonita e é muito triste que a gente esteja vivendo num mundo que muitas pessoas perdem essa relação, né? Forçadamente. E esse livro me fez dedicar um tempo para desejar que as coisas melhorem e ter muito mais empatia com pessoas que estão vivendo essa situação que ela viveu, de perder o seu sentimento de lar, de pertencimento, né? E por fim, só pra dar uma nota, assim, 5 estrelas, eu gostei muito. Eu não gostei muito do final, sendo bem crítica no sentido da história, porque teve um final meio aberto. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de final aberto, não. Eu gosto de um final concretinho. Mas eu acho que justamente o livro tem um final aberto porque o final do livro é o livro que tá na minha mão. Então, pensando, até pra gravar esse vídeo, pensando, na verdade esse final foi genial, né? Eu tinha criticado antes de começar a gravar, mas pensando aqui, realmente é um final genial. Então, assim, realmente 5 estrelas, muito bom. Recomendo pra todo mundo. E é uma leitura, assim, super rápida, que é uma HQ, então é rapidinho. E as ilustrações são bem bonitas. E é um texto super tranquilo de entender, tanto que tive que ler em francês também, né? E deu pra entender tranquilo. É um texto super acessível e é maravilhoso. Eu recomendo muito nesse mundo louco que a gente tá vivendo, que infelizmente não mudou muito do que foi retratado na época e não mudou muito agora, pra gente poder pensar em tentar ser agentes de um mundo melhor, né? Mas é isso, logo logo eu espero voltar com o próximo, porque já tem uns 4 ou 5. E é isso.